Olá, meus amigos, Dr. Leonardo Távora de novo. Vamos continuar, vamos dar sequência às aulas de eletrocardiografia, eletrocardiograma, através do método que eu estabeleci, do método Frei. Eu apelido de Frei Damião, porque havia um Frei Damião aqui no interior do Ceará, inclusive ele está para ser beatificado. Então eu chamo Frei Damião. Frei de frequência, ritmo, eixo, hipertrofia, isquemia. O método que a gente analisa o eletrocardiograma por partes. Começando por frequência, que foi a aula passada. Hoje, ritmo. Nós vamos ver, como eu já disse, que frequência e ritmo em cardiologia não tem muito a ver. Frequência diz quantas vezes o coração bate por minuto. Ritmo, nós vamos ver que se trata da automaticidade do coração. Vai se inscrevendo aí no nosso canal, dá um like, porque o vídeo realmente compensa. É uma coisa técnica e bem didática para você finalmente aprender eletrocardiografia. Vamos lá. Muito bem. Nós temos o coração aqui, então no átrio direito nós temos o nó sinusal. Ele tem em torno de 2 centímetros e aqui é onde acontece a mágica da automaticidade do coração. Porque no nó sinusal que fica no átrio direito, nós temos a transformação da química em energia. Ele consegue realizar a automaticidade do coração. A reação química aqui provoca ondas eletromagnéticas que vêm para o átrio esquerdo e depois migram para outro nozinho aqui, que é o nó atrioventricular que fica no septo interatrial. Então, minha gente, nós temos uma frequência cardíaca que vai de 60 a 100 batimentos por minuto. Esta é a frequência normal. Mas o que dita esta frequência, o que dita o ritmo, normalmente nas pessoas é o nó sinusal, que fica no átrio direito. Vai de 60 a 100 batimentos por minuto. Muitas vezes o nó sinusal apresenta algum problema e ele não vai ditar o ritmo. Às vezes nós temos o que nós chamamos de fibrilação atrial, que são vários pontos aqui do átrio criando automaticidade e despolarizando as fibras miocárdicas aqui. Então nós não teremos normalmente no eletro a onda P característica, porque quando nós temos a despolarização do átrio através do estímulo aqui do nó sinusal, o que vai acontecer no eletro é a onda P, P de pato, tá ok? Bem, meus amigos, o nó sinusal, ele se despolariza em torno de 60 a 100 vezes, e aí ele emite ondas eletromagnéticas para o átrio esquerdo primeiro, depois essas ondas chegam até o nó atrioventricular. E existe um intervalo de tempo que leva da despolarização aqui do nó sinusal até chegar no nó atrioventricular. Este tempo é necessário para que os ventrículos se contraiam depois dos átrios, para que a gente tenha uma sincronia maior do coração. Primeiro os átrios se contraem e aí depois os ventrículos irão se contrair. É por isso que tem esse atraso das ondas eletromagnéticas chegarem até o nó atrioventricular. E aqui ele dá outro intervalinho para depois estas ondas descerem pelos ramos de Purkinje aqui, do ramo esquerdo e do ramo direito. Isto é a automaticidade do coração. Como é que isto se dá no eletrocardiograma? Eu vou desenhar para vocês aqui agora e já já a gente volta. Vai tomando um cafezinho, espera só um segundo. Olha só, meus amigos, antes que você entenda do ritmo cardíaco, nós temos de entender primeiro o que é que a gente está vendo no eletrocardiograma. Então, as partes do eletrocardiograma principais é isto que eu estou detalhando aqui. Então, nós temos ondas, a onda T de tatu. Aí a gente tem uma linha isoelétrica do T até chegar ao P. O que é o P? O P de pato, a onda, é aquela despolarização do nó sinusal no átrio direito. Então a onda P de pato é uma onda, ela representa a despolarização do nó sinusal. E aí, quando a gente tem todas as ondas do eletrocardiograma,
Eu já disse no módulo de frequência que nem toda derivação vai apresentar todas as ondas, tá certo? Mas eu pus aqui todas as ondas para que você visse exatamente como acontece. A gente tem uma onda T de um complexo QRS passado, e depois da onda T, nós vamos ter um segmento. O que é um segmento? É uma linha isoelétrica. Então, da onda T de tatu até o começo de outro QRS aqui, o começo de outro ciclo, que é a onda T, que é a despolarização dos átrios, nós vamos ter um segmento. Então, o segmento não passa de uma linha isoelétrica. A gente tem a primeira onda, que é a onda P de pato, que é a despolarização dos átrios. A primeira onda negativa é uma onda Q de querido. Ela é negativa porque ela é para baixo da linha isoelétrica. A primeira onda positiva é a onda R. A segunda onda negativa é a onda S. Se nós tivéssemos outra onda R aqui, a gente chamaria de R'. E aí nós temos outro segmento, que é uma linha isoelétrica, e vamos ter a onda T de tatu. Então teria mais um segmento aqui, que é uma linha isoelétrica, até chegar a outro complexo QRS. Primeiro a onda P de pato, não é isso? Que é a despolarização dos átrios. Recapitulando. Nessa garrancheira, como as pessoas dizem, do eletrocardiograma, o que é que nós vamos ter? Nós temos ondas, como a onda P de pato, que é a despolarização dos átrios, a onda Q, a R, a S, a onda T, tá certo? Nós teremos segmento, que é apenas uma linha isoelétrica, por exemplo, o que vai da onda T de um complexo anterior para a onda P do complexo seguinte, não passa de um segmento, que é só uma linha isoelétrica. Aqui, do P para o QRS, também tem uma linha isoelétrica, chamada de segmento. Agora, intervalo é quando a gente pega um segmento, tá certo? A gente pega um segmento, por exemplo, o ST aqui, termina a onda S e vem até a onda T. Aqui é um segmento. Mas se eu quero o intervalo QT, começa do Q aqui, que é uma onda, até o final da T, a gente chama de intervalo, porque envolve um segmento, que é uma linha isoelétrica, e ondas. Quando envolve segmento e ondas, a gente chama de intervalo. Nós temos o intervalo PR, que é do começo da onda P até o começo da onda R, e aí envolve o segmento PR aqui, tá certo? E nós temos o intervalo QT, que vem da onda Q até o final da onda T. Então, gente, onda, nós temos a T, a P, o QRS, é um complexo de ondas, e a T de novo. Nós temos o segmento, que é apenas a linha isoelétrica, e nós temos o intervalo, que é a mistura de onda e de segmento. Se a gente não compreender isso aqui, fica difícil. Isso aqui seria um pressuposto para você entender o resto, né? Se não entendermos isso, fica difícil de entender a tradução do eletrocardiograma, que seria a tradução das energias do coração. Esta derivação eu pus aqui, ela possui todas as ondas. Mas, por exemplo, quando a gente pega a derivação D2, como eu já disse a vocês, que está em 60 graus, geralmente a incidência do coração em D2, que o coração fica no ângulo de 60, a maioria das vezes, nós não teremos ondas negativas, nem Q aqui, nem S. Nós temos o quê? P de pato, o complexo QRS se transforma apenas em onda R, e nós temos a T. Então, quando você olhar aqui, nós temos uma linha isoelétrica, aqui teria uma onda T do complexo anterior, e começa a onda P de pato, que é a despolarização dos átrios. Nós temos um segmento PR, que é uma linha isoelétrica. O segmento seria só isso aqui. Se eu quero falar de intervalo PR, eu teria que pegar do começo da onda P até o começo da onda R. Então o segmento é esse aqui. O intervalo é todo esse aqui. O intervalo envolve o segmento com as ondas. E as ondas, eu já disse, né? Onda P de pato, o complexo QRS, aqui no caso só tem R, e a onda T. Entendendo isso, fica mais fácil para a gente ir para o passo seguinte. Mas calma aí, gente. Voltando, gente, olha só. Quem é que comanda nosso coração? É o nosso sinusal aqui no átrio direito. Ele bate de 60 a 100 vezes, transforma química em energia, não é? Muitas vezes,
esse nó sinusal ele vai apresentar defeito. Tem o que a gente chama de doença do nó sinusal. Ele começa a não comandar bem o coração e às vezes essas partes aqui do átrio direito começam a criar automaticidade e começam a fazer o ritmo do coração. Não seguem a frequência de 60 a 100 aqui do nó sinusal, seguem uma frequência menor, mas comandam o coração. Muitas vezes quem vai comandar não é o átrio, e sim o nó atrioventricular. Ele assume a frequência cardíaca em torno de 40 a 60 batimentos, e é o que a gente chama de ritmo juncional, quando o nó sinusal para de assumir o comando. Então o ritmo que a gente tem normal é o ritmo sinusal, e aí se traduz pela onda P no eletro lá, P de pato, não é isso? As ondas P todas iguais entre si. Quando o ritmo é atrial, às vezes vem um estímulo do átrio aqui, outro aqui, outro aqui. Então as ondas P serão meio diferentes. Não é porque você vai ver uma onda P no seu eletrocardiograma que vai dizer que o ritmo é sinusal, não. Você precisa ver se todas as P são iguais. Porque muitas vezes o ritmo é atrial. O nó sinusal deixou de comandar por algum problema e os átrios assumem o comando. Outras vezes nós não teremos onda P, porque quem assume o ritmo do coração é o nó atrioventricular. E a gente chama de ritmo atrioventricular ou juncional. Outras vezes, quem pode assumir o ritmo cardíaco é o próprio ventrículo. E aí nós teremos um grande problema, porque se aqui é em torno de 40 a 60 batimentos por minuto, aqui nos ventrículos o ritmo a frequência será ainda menor, de 20 a 40 batimentos por minuto. E nós teremos aqui, quando o ritmo é ventricular, um alargamento do QRS. E isso é o que nós vamos ver agora. É muito importante saber. Dentro de ritmo, gente, dentro de ritmo, como eu falei, frequência é uma coisa, na eletrocardiografia, ritmo é outra. Quando a gente analisa a frequência, agora ritmo, dentro do ritmo, nós vamos ver se o ritmo é sinusal, se é atrial, se é juncional ou se é ventricular. Além disso, a gente precisa saber se o ritmo é sinusal normal. Porque muitas vezes o ritmo é sinusal, mas nós temos bloqueios. Ou bloqueio atrioventricular, a demora de vir o estímulo daqui do nó sinusal para cá, fica parado aqui no nó atrioventricular, não é isso? Então, não vem um estímulo muito rápido aqui pela fibra de Purkinje. Nós podemos ter o bloqueio atrioventricular, e aí pode ser de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau, nós vamos falar disso agora. Ou nós podemos ter o bloqueio de ramo, aqui nas fibras de Purkinje, tanto o ramo esquerdo como o ramo direito. E qual é a importância disso? O que nós vamos ver agora, eu falei aqui de intervalo, segmento e onda, para que você entenda o seguinte. Quando a gente tem a onda P de pato, o que é a onda P? É a despolarização dos átrios. E aí a gente tem esse segmentozinho aqui, não é isso? Entre a P e a R. Isso aqui é um intervalo que o átrio despolariza, o nó sinusal, e a onda, o complexo QRS, no caso só tem R aqui, mas aqui tem um complexo. O que é o complexo QRS? É a despolarização dos ventrículos. Então, primeiro despolariza o átrio, e aí o estímulo fica parado no nó atrioventricular, para que depois os ventrículos se despolarizem, porque senão não haveria sincronia cardíaca. A questão é que este tempinho aqui, a gente chama de intervalo PR. Nós temos o segmento PR, que é este segmento aqui, do final da P para o começo da R. Mas eu falei para vocês que intervalo envolve o segmento e a onda. Então o intervalo é isso aqui. O intervalo PR, gente, ele tem um tempo determinado. Se ele for muito grande, isso quer dizer que nós teremos um bloqueio atrioventricular. Da mesma forma, o complexo QRS aqui, ele também tem um tempo para ocorrer. Nós dizemos que são 110 milissegundos. 120, que são 3 quadradinhos daquele. Cada quadradinho tem 40 milissegundos.
São 3 quadradinhos no máximo. Se tiver mais do que isso, nós dizemos que o complexo QRS está alargado. E vamos ver isso agora, tá certo? Vocês devem se lembrar que eu tinha falado que cada milímetro, cada quadradinho do eletrocardiograma, na horizontal, ele quer dizer tempo. 0,04 segundo, que são 40 milissegundos. Um quadradinho maior, que tem 5 milímetros, dá 0,2 segundo ou 200 milissegundos. Gente, um quadradinho desse maior aqui é justamente o que pode ter no máximo o intervalo PR, que é do começo da onda P, da despolarização dos átrios, até o começo do complexo QRS. Isso quer dizer o seguinte: se o intervalo PR for maior que 200 milissegundos ou 5 milímetros, 5 quadradinhos desse, nós teremos um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Eu mostro já já isso para vocês no eletrocardiograma. E aqui eu tinha falado para vocês também que na horizontal, cada milímetro quer dizer tempo. Na vertical, cada milímetro quer dizer voltagem. Para cima, nós temos amplitude. Para baixo, nós temos profundidade. Fica aí que nós vamos tomar mais um cafezinho e agora vamos terminar a questão sobre ritmo. Bem simples aqui, pessoal. Aqui seria, por exemplo, na derivação D2, né, que a gente não vai ter onda negativa, só positiva. Então a gente tem a onda P bem formadinha e a gente tem aqui, como eu falei, no final da P e o começo da R, nós temos um segmento, porque não tem onda, é só um segmento que é uma linha isoelétrica, é o segmento PR. Quando a gente envolve a onda P, então nós teremos um intervalo PR. Este intervalo PR aqui, gente, ele pode ser no máximo 200 milissegundos, que são 5 quadradinhos, já que cada um tem 40 milissegundos. Quando a gente tem um intervalo maior que 200 milissegundos, isso quer dizer que nós teremos a despolarização dos átrios e muito tempo depois a despolarização dos ventrículos. É um sinal de bloqueio atrioventricular. Como aqui o caso de baixo. Nós temos o segmento PR alargado e o intervalo PR que envolve a onda P e o segmento PR. Então, o intervalo PR está muito alargado, está em torno aqui de 400 milissegundos. Isso quer dizer que houve um bloqueio atrioventricular. Bem, outro caso que a gente poderia ter, outros dois casos de ritmo, seria o ritmo juncional, e aí você não tem onda P, tá vendo? Quem está ditando o ritmo juncional é o nó atrioventricular. Ele faria uma frequência bem abaixo do nó sinusal, em torno de 40 a 60, e nós não teríamos a onda P. Nós teríamos apenas o complexo QRS, daqui no caso só R, e a onda T. Vem o segmento que seria TP, mas não temos a P, né? Isso fica o segmento TR, então. Então, nós não temos a onda P no ritmo juncional. E aqui seria o ritmo de fibrilação atrial. Uma característica dele é a irregularidade dos QRS. Por quê? Porque são vários pontos no átrio com automaticidade. Nós temos várias ondas P's, mas não é a P do ritmo sinusal, que nasce no nó sinusal. São P's aleatórias que nascem, que são desfibrilações dos átrios, e aí a condução é irregular. Veja só, como eu falei para vocês, para a gente contar a frequência nesse caso aqui, o elétron ele é um vidro de 10 segundos, a gente contaria quantos QRS, no caso aqui só R, não é? Quantas espículas de QRS nós temos nos 10 segundos e multiplicaríamos por 6 para vermos a frequência, já que o ritmo é irregular. Agora a última parte e vocês estão livres de ritmo. Olha só, meus amigos, nós temos aqui justamente um D2 longo, tá certo? A derivação D2 longo. Como eu falei, é a melhor que tem para a gente analisar a onda P. Então a gente pega do comecinho da onda P aqui, ó, do comecinho dela até o começo do complexo QRS, no caso é só uma onda R. Se a gente pegar do começo da P para R aqui, o intervalo PR, nós teremos menos do que 200 milissegundos, ou seja, 1, 2, 3, 4 quadradinhos dá 160 milissegundos.
Olha só, aqui de novo, olha, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, é 160 milissegundos. Esse é o tamanho máximo que o intervalo PR pode ter, do começo da onda P até o começo da R. Quando a gente pega este outro elétron aqui, e a gente pega também a derivação D2 longa, tá vendo aqui D2 longo, a gente vem para cá, você vê o seguinte, olha só, a onda P está aqui, olha só, P, aqui outra P, aqui outra P, o ritmo é sinusal, as ondas P's são todas iguais entre si, mas vamos analisar a distância da P para o complexo QRS, olha só, a P aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 quadradinhos, 10 milímetros do começo da onda P para o complexo QRS aqui. Então, o normal seria até 5 milímetros, nós temos 10. Então, nós temos, ao invés de 200 milissegundos, que é o máximo, nós temos aqui 400 milissegundos, o dobro do que é o máximo. Nitidamente, a gente pode ver que o intervalo PR está muito alargado. Então, este paciente tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, uma distância muito grande da onda P para a onda R. Este mesmo paciente, nós vamos agora para a derivação V1. Como eu falei, a derivação V1 é a melhor que tem para que nós analisemos se o paciente, dentro do ritmo, eu falei, a gente analisa o ritmo, se é sinusal, se é atrial, etc. E também se temos bloqueios atrioventricular, como a gente constatou aqui na diferença da onda P para o complexo QRS, né? Isso dá 400 milissegundos. Agora, para a gente analisar se além de atrioventricular nós temos bloqueio de ramo, a gente vem para V1. E a gente vê aí a onda R, aí vem um S para baixo e R', tá vendo em V1? Ainda teremos o mesmo padrão em V2. Não, temos não. Em V1, nós temos aqui RS, R'. Isso vai enlarguecer o QRS. Vai fazer que ele tenha mais do que 3 quadradinhos, ou seja, mais do que 120 milissegundos. Então, este paciente, além de bloqueio atrioventricular, ele tem bloqueio de ramo. E qual é o ramo? Se é para cima, seta para cima, entrada para a direita. Então, é bloqueio de ramo direito. Este outro paciente aqui, a gente vem para V1 e analisa aqui em V1. Olha o tamanho do complexo que esse paciente tem em V1. Nós temos a onda P invertida. Da P para o complexo QRS, no caso do complexo QRS, a única onda que nós temos é a onda S, tá vendo? Para baixo. É o normal que a gente veja em V1. Lembrar que do V1, as ondas eletromagnéticas fogem do V1. Então, é normal que tenhamos só onda S em V1. Então, normal que nós tenhamos a onda P negativa e S em V1. Então, o intervalo PR não está aumentado. Mas se nós olharmos, o complexo QRS, ele tem mais do que 3, olha só, 1, 2, 3, 4 milímetros. Ele tem 160 milissegundos. Então, o complexo QRS aqui está alargado. E a onda é para baixo. Se a onda é para baixo, a entrada é para a esquerda. Este é um bloqueio de ramo esquerdo. Muito bem, meus amigos. Para que você analise o ritmo cardíaco, você vem para onde? Você vem para a derivação D2, aqui o D2 longo, e você olha as ondas P's. Além de ver se o ritmo é sinusal, você vai ver se tem bloqueio atrioventricular ou bloqueio de ramos. Este foi, meus amigos, o módulo sobre cardiologia, sobre eletrocardiografia e sobre ritmo. Eu mostrei a vocês que ritmo é diferente de frequência. Frequência é uma coisa, ritmo é outra. Meu nome é Leonardo Távora, obrigado, e o próximo módulo será sobre frequência, ritmo, agora é eixo. Valeu!